Beleza, estamos online. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois aqui estamos nós em mais um giro da semana, tentando trazer alguma novidade para vocês da cultura em geral produzida aqui no Brasil. O nosso curador é o Lucas Malck. Agora, o que passa na cabeça dele, não sei. Ele deverá se explicar daqui a pouco as motivações dele ter trazido este tema para hoje, que na realidade é duplo tema: sangue, metal e ganância e autômata indomável. O autor, não sei, ele veio hoje, o autor, e mal que tu não me falaste se ele veio hoje. Tá aqui do lado. Ah, ele tá aqui. Ah, é ele, é. Ele não me falou que aqui, ele era tô vendo autor. aqui. Eu não me lembro do Lucas ter me apresentado você como autor, mas enfim, daqui a pouco você vai ter o seu spotlight. Dito isso, para vocês que chegaram agora no chat, desejo boa noite. Agora, quem for nos assistir depois, seja aqui na roxinha ou lá na vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês têm que cobrar do Lucas que ele apresente o autor quando ele se fizer presente, senão ele vai pagar mico que nem eu tô pagando agora. Lucas, toca o show. Hoje eu não vou falar bom dia, hoje eu vou falar o dossiá, mãe já porque hoje é dia dela, né? Então eu não vou fazer o cumprimento de malandro. Mas eu estou, na verdade, de cosplay hoje, pra quem não sabe, né? Depois vocês vão entender o porquê do guarda-chuva logo aqui dentro de casa, né? Mas o Oscar, pessoal, o autor que está aqui conosco, ele, além de tudo, de fazer ótimos livros, ele é amigo pessoal meu daqui da região, né? A gente volta e meia, a gente se tomba nos eventos. Ele faz a stand dele com o livro, eu faço minha stand dos jogos, um perto do outro. Então um acaba sempre ajudando o outro, muitas vezes, até mesmo seja babá uma época, né? Mas essa amizade acabou se tornando de... Eu nunca tinha ainda pegado o livro dele para ler. E aí agora, recentemente, eu consegui o livro dele, eu li, e na mesma hora eu chamei ele para ele estar participando aqui com a gente para poder falar. E coincidiu de ter essa semana o lançamento do próximo livro dele, né? Então é por isso que está sendo uma jornada dupla, né? Dos dois livros para ele poder falar, e são do mesmo universo, mas isso eu acho que não é melhor eu falar, né? Eu acho que é melhor o próprio Oscar se apresentar para a galera, falar quem ele é na fila do pão e falar um pouquinho das suas obras. Oscar, tá contigo. Salve pessoal, tudo bem? Primeiramente, muitíssimo obrigado pelo convite aqui, pela chance de poder estar participando e conversar com vocês, com a galera toda. Para quem não me conhece, na fila do pão principalmente, eu me chamo Oscar Stefano Fornari, eu sou escritor de 2 livros, este sendo Sangue, Metal e Ganância. Ele está disponível na Amazon tanto no Kindle quanto a versão física, e aí o Lucas tem a edição dele, que nem pegou, já leu tudo, já falou que achou do livro tudo. E agora, no dia 5, bem agora mesmo, quinta-feira, o próximo livro vai sair em e-book, que é o Autômata Indomável. Essa edição física de teste chegou na minha casa hoje, bem a tempo para a live, então já estou podendo mostrar um pouco aqui do livro. É a primeira vez que eu estou mostrando o livro assim em público, então bateu realmente essa surpresa que eu ia mostrar pro Lucas, que ele até tá falando comigo. E vai sair essa semana agora. Bom, esses 2 livros, eles são ficções científicas que se passam no mesmo universo fictício, que eu gosto de dizer que é um semi-cyberpunk, né? Ele é sobre um mundo que tá ficando mais futurista, tá ficando mais tecnológico, tá abandonando a era contemporânea e entrando nessa era mais cyberpunk.
Então, são livros que se situam nesse período de transição, e a ideia é que cada livro explore mais a questão da evolução do mundo, ficar cada vez mais tecnológico e cada vez pior, né? São 2 livros com histórias separadas, vocês não precisam ler um para entender o outro e vice-versa, porém eles são do mesmo universo. Então, se você lê os 2, você acaba pegando uma referência que um faz pro outro, você pega um personagem que pode estar aparecendo no outro. São histórias conectadas, mas você não precisa ficar lendo tudo para entender. Vai da sua ordem, vai da sua vontade, que a ideia é criar realmente algo acessível para todo mundo que ama ficção científica e para quem deseja entrar nesse gênero, né? Esse primeiro livro, que é o Sangue, Metal e Ganância, ele se passa numa cidade que está ficando infectada com mutantes. Tem um surgimento de mutantes que são forçados a trabalharem para o governo como se fossem policiais. Eles não têm a opção de dizer não, então é um trabalho mais forçado, mais abusivo. Eu gosto até de falar que é um X-Men no CLT, basicamente. E a galera sempre concorda comigo. Enquanto o Autômata Indomável é uma história mais de terror, suspense, que é sobre uma imigrante que vai para o mesmo país que acontece o outro livro, e ela começa a ser caçada e aterrorizada por uma inteligência artificial. E como é um mundo cyberpunk, não tem onde ela se esconder, né? Então, é bem isso. São histórias bem malucas, mas divertidas, com fortes críticas sociais, querendo comentar muito do nosso mundo, né? Bem, agora, como o Oscar ele já apresentou, inclusive já apresentou os 2 livros, e eu não sabia dessa parte do outro livro físico, eu fui pego de surpresa tanto quanto vocês, né? Para quem não conhece aqui o Giro da Semana, a gente vai estar fazendo perguntas para o autor, a gente vai estar conversando sobre as obras dele, e logo depois a gente vai para o momento da rádio, que a gente vai falar músicas que podem ser usadas no livro, inclusive tem uma parte de spoiler em cima disso, né? E também depois a gente vai para o que rolou na semana conosco, que vai rolar nas próximas, que inclusive eu e ele vamos estar juntos numa dessas próximas. Então, já é coisa que, tipo, vai poder ser falado em conjunto também, né? Então, Raga tá com você e depois comigo. Então bora. Oscar, tirando as brincadeiras iniciais, porque eu gosto de trollar o Lucas, acho que ficou isso bem evidente. Prazer em conhecê-lo. Me parabenizar por se engajar nessa busca de produzir literatura num país que não valoriza os seus criadores de literatura. Então, deixo aqui desde já esse elogio para você e todo mundo que se engaja tal como você está se engajando. Dito isso, vamos abrir o primeiro que ele anunciou. Deixa eu abrir aqui, tá aqui o Sangue, Metal e Ganância, para nós olharmos juntos. Está disponível lá na Amazon. Vocês poderão encontrar a versão Kindle e a versão impressa para adquirirem. E se vocês me permitem, eu vou ler aqui esse texto para... Já tem o Oscar já deu aí um resumo para vocês, mas é sempre bom dar aqui um destaque para o que está na página. Vamos lá. Em um período de tensão entre os maiores países do mundo, um misterioso vírus conhecido como IXUS, seria Inux? Seria Ixus. Ixus, tá aí. Conhecido como Ixus, se alastra pela República de Méria, concedendo àqueles que são infectados uma mutação biológica de células dormentes. O governo funda a Agência Governamental das Mutações Avançadas, onde todos os infectados são equipados com armas que tomam proveito de suas mutações para a proteção metropolitana, quer eles queiram trabalhar na agência ou não. Aí, vou parar aqui, que as outras perguntas vão partir dos outros parágrafos e vou me virar para algumas referências, porque você citou X-Men. Naturalmente, ficou evidente a referência em função do vírus que fez com que as pessoas sofressem mutações. Contem pra gente como o mundo que você construiu para Sangue, Metal e Ganância olha os personagens protagonistas dessa aventura que você desenvolve no livro. Então, os protagonistas desse livro são esses 4 personagens na capa, que seriam o Noah. A história acontece mais do
do ponto de vista dele, por assim dizer, e esses são os outros membros da equipe que ele forma na Agência das Mutações Avançadas, que são a misteriosa Catherine, que o Lucas até chamou ela como robô algumas vezes enquanto lia o livro. Tem o Hugo, que é um garoto mais quieto, mais introvertido, e tem a Tyra, que é uma moça muito mais, assim, uma aparência muito forte e é a líder do grupo, né? O que eu queria explorar com os personagens e as mutações nesse livro foi fazer mais uma alegoria de como as pessoas possuem talentos, possuem dons que são naturalmente, assim, explorados pelo sistema que a gente vive hoje em dia. Todos esses personagens têm poderes, assim, que são muito fora do normal e mesmo assim eles são obrigados a trabalhar para o governo e é um trabalho que acaba com eles tanto fisicamente quanto mentalmente. Eu não quero trabalhar poderes que são assim, aquela coisa de um personagem ultra poderoso que ele vai poder fazer de tudo, um poder supremo. Não. Eu queria trabalhar muito como o poder ramifica em questões físicas e mentais para os personagens. O Noah, por exemplo, ele é um personagem cuja mutação é ele não sentir dor nenhuma. Ele se torna um rapaz indolor. O que, por um lado, se prova muito bom para ele em combates, que ele sempre sofreu muito com dor e agora ele não sente mais isso. Tecnicamente, ele é muito mais forte que várias outras pessoas. Só que, por outro lado, ele não sentir dor deixa ele se sentindo menos humano. O... Se ele não sente algo que fazia ele ser um humano normal, o que ele é agora? Será que essa questão dele sem dolor não vai afetá-lo mentalmente, em achar que ele é melhor do que todos, em achar que ele tem o direito de fazer coisas que ele não deve, por exemplo? Todos os personagens possuem poderes parecidos nessa ideia de que pode dar ajuda no combate para eles, mas vai machucá-los de alguma forma ou de outra. E quando eles são forçados a usar esses poderes por conta do governo, que quer que eles trabalhem sem nenhuma opção de dizer não, vem toda essa questão da alegoria do trabalho acabando com a individualidade do ser humano, praticamente. Muito bom. Antes de passar para o Lucas, eu quero te comentar que além da referência dos X-Men, eu noto uma outra referência de um anime que eu tive a oportunidade de assistir, diga-se passagem, um dos melhores que eu já assisti. Tu conheces Psycho Pass? Psycho Pass, na verdade, não foi uma das referências, porque esse anime eu não cheguei a assistir. Já ouvi Tá. falar muito dele, mas eu não assisti. Eu vou te explicar por que me lembrou Psycho Pass. Em resumo rápido, pra gente não ocupar muito tempo com esse anime, é uma sociedade em que controlou de uma tal maneira que eles reduziram a praticamente zero a criminalidade. Só que tem aqueles que são instáveis, psicologicamente instáveis. E aí o governo criou um mecanismo de monitoramento por câmeras. Isso não está fora da nossa realidade. Câmeras espalhadas pela cidade inteira. Todas as esquinas, todos os prédios, tudo quanto é canto urbano tem uma câmera monitorando a população. E essas câmeras conseguem ler o psicológico das pessoas. E tem 3 níveis de psicológico. O considerado pacato, aceito. Tem o que já está contaminado e tem o que é caso perdido. E aí eles usam para controlar os casos perdidos os que estão contaminados. Somente os contaminados podem caçar os casos perdidos. Por quê? Porque os contaminados já estão, como eu falei, já estão envoltos naquilo que está fazendo eles ficarem instáveis. Então, para não desestabilizar os pacatos, os normais, a polícia obriga os contaminados a caçar os outros. Aí me lembrou muito isso. Eu peguei bem a ideia, assim, é meio como se fosse um esquadrão suicida, né? Pegando as pessoas que já estão suscetíveis a serem isso pra pegar essas pessoas, né? É bem pegada bem distopia mesmo, é parecido com o livro. E depois, quando tu puder assistir, é um anime top demais. Dito Não, com isso, certeza. Lucas, tá contigo. Inclusive, eu vou indicar 2 coisas pro Oscar se ele não assistiu, mas assista. Um é bem famoso, que é o primeiro é o The Boys. Eu lembrei muito do The Boys de um modo. Posso falar desse modo? Um modo suave, né? Porque o The Boys ele é totalmente escrachado ao extremo, tanto quadrinho quanto a série. Né? A série, na verdade, é menos do que o quadrinho, por incrível que pareça. Uhum. Né? Eu prefiro até 1000 vezes mais a série do que o quadrinho. Só que
Sangue, Metal e Ganância, eu senti ele um modo bem suave, porque era aquela coisa que eu não queria parar de ler. Né? Eu comentei isso daí com o Oscar no dia, né? Tanto que eu li ele praticamente em 2 dias, né? Então eu tava devorando o livro de uma maneira que, se eu não tivesse chegado em casa e não tivesse capotado, eu acho que eu ia ter terminado em 1. Detalhe, né? Ele tem 300 páginas, né? Só que ele não é um livro que ele é demorado. Você consegue ler ele bem suave, bem tranquilo. Quando você vê, você já tá... Logo do início, você já tá na metade, facinho, né? E é como se você realmente estivesse vendo um anime. E um outro é o To Be X, Sim. né? E também tem a mesma coisa do governo. São pessoas com poderes, e esses poderes eles aumentam ou diminuem com a fama que eles têm com as pessoas, né? E o governo está tentando controlar eles ao redor, né? E essa nova temporada que vai ter agora nesse ano, não sei quando que vai ser a nova temporada, inclusive cada capítulo ele vai ser totalmente novo, porque quem vai decidir quem vai lutar contra quem vai vencer quem, vai ser o público. Vai ser literalmente o público. Vai ter uma votação ocorrendo durante a semana do anime, e aí o que estiver decidido é o que vai acontecer no anime. Era o público mesmo assistindo que vai decidir o que vai acontecer? É justamente isso, porque vai ter Nossa. uma votação para você chegar e você falar quem vai lutar contra quem e quem vai vencer quem durante a semana do episódio, entendeu? Aí o episódio vai ser o resultado da votação anterior, e sempre vai estar sendo isso, entendeu? Essa Caraca! primeira temporada ela foi exatamente de apresentar os personagens, apresentar o que está rolando, né? E aí agora essa segunda temporada ela vai ser inteiramente a parte de votos. Então, ou seja, não se sabe como que vai ser exatamente o capítulo. Não tem, vai ser literalmente ele desenhado exatamente na hora. E detalhe, são vários desenhos. Cara, eu fico ao mesmo tempo maravilhado e eu fico com pena dos animadores que vão trabalhar nisso, porque, meu Deus do céu, o que os caras vão fazer pra entregar um negócio desses eu não, eu não consigo nem imaginar. To Be Hero é outra série que eu tenho que ver, porque desde que saiu no ano passado eu vejo muita gente falando principalmente da animação, que a animação é muito bem feita. Vi clipes e realmente, que negócio absurdo, mas ainda não cheguei a assistir. Inclusive tem o Jude lá. Cara, Tem o Jude. todo lugar tem um vilão que nem o Jude, que pra quem não sabe, ele é um dos vilões de Sangue, Metal e Ganância. É inclusive o vilão que o Lucas tá fazendo cosplay aí, que tem o chapeuzinho e que tem até o guarda-chuva aí. Então, a minha pergunta justamente eu queria que você falasse do Jude. Cara, o Jude, ele na verdade tem uma curiosidade muito grande dele. Ele foi o primeiro personagem feito pra Sangue, Metal e Ganância antes mesmo de eu ter a ideia do livro. Antes mesmo, assim. Assim, eu tive a ideia de Sangue, Metal e Ganância, pra contextualizar. Eu tive a ideia do livro em 2023, bem no começo do ano, que eu tava num período muito tenso da minha vida. Eu tava no meu primeiro emprego como CLT, eu tava na faculdade, eu tava tendo que fazer meu TCC, eu não tinha tempo mais pra mim mesmo, não tinha tempo pra respirar, e eu sempre ficava vendo as notícias, assim, de casos absurdos, seja de trabalho, de amigos meus falando que estavam lidando com trabalho abusivo, ou seja, notícias que eu via do mundo ficar mais autoritário, do mundo ficar mais opressor, de ter muito mais preconceito acontecendo. E eu comecei a pensar, meu, isso vai ser o resto da minha vida? E eu comecei a escrever o livro, como uma fuga, assim, do momento que eu tava tendo naquele ano. Mas o Jude, ele vem muito antes disso. Porque mais ou menos em 2021, quando eu voltei a caminhar na praia, tudo, depois do período tenso que foi 2020, eu lembro que uma vez eu tava voltando da caminhada
tava chovendo, tava, tipo, com um vento enorme, assim. E eu fico olhando pra praia, assim, em devaneio, imaginando histórias, imaginando coisas assim na minha cabeça. E eu só imaginei como seria legal se tivesse alguém que tinha um guarda-chuva que voasse quando o vento levava essa pessoa. E é justamente o poder, né, a mutação que o vilão desse livro, que é o Jude, tem. Então, de certa forma, ele foi o primeiro personagem que eu escrevi pra esse livro. E é legal porque todo mundo ama esse personagem. Ele é um personagem que, assim, é um personagem que você ama odiar. Você quer xingar ele de tudo, mas ele tem tanto charme, ele tem tanto um sorriso tão bom, ele tem tanta lábia, ele é tão, tipo, elegante, que não tem como você não gostar dele. O Lucas é apaixonado pelo Jude, praticamente aí. Ele é bem aquele tipo de vilão que é isso, você ama odiar ele. Então, pensa mais num Loki, assim, da vida. Personagem, assim, com lábia. É o Jude, basicamente. Você pensa no Malk. Aí, ó. Pensa nele, acabou. Pensa nele com o chapéu, agora com o guarda-chuva. Acabou. Ei, Raga, tá contigo. Então, bora aqui continuar na página, porque eu gosto de tirar minhas perguntas das páginas. Os textos de introdução ajudam muito a formular perguntas. E o próximo parágrafo diz: quando o jovem rebelde Noah Healing... É Healing ou Healing? É Healing. Healing. Quando o jovem rebelde Noah Healing se une à instituição após desenvolver uma mutação que impede a sensação de qualquer tipo de dor física, bicho, isso é brabo, ele parte numa jornada que o leva a desvendar junto de sua equipe os segredos ocultos da empresa, seus interesses sombrios e os inimigos que ela mesma criou. Rapaz, eu tô aqui lembrando, eu me lembro que eu já lembrei. Shishio do Samurai X, lembra? Da hora a referência. Cara, era um personagem muito difícil de enfrentar, porque por mais que o Kenshin conseguisse atingi-lo, a dor não era um impacto na condição dele continuar, do adversário dele continuar lutando. Era um adversário dificílimo, isso ficou muito bem trabalhado no anime. E aí eu imagino como você trabalhou essa entre aspas, habilidade, porque eu enxergo ela como uma maldição. Imagina você não poder sentir dor e outras coisas mais que são inerentes a isso. Como você trabalhou isso na narrativa do livro? Eu trabalho justamente com o Noah, que ele é um personagem que desde o começo ele tem essa complexidade sobre a força, né? Desde o primeiro capítulo do livro, ele se mostra como esse jovem rebelde que, no mundo tão corporativo, tão frio, tão voltado pro trabalho, ele é o cara que tá querendo agir como justiceiro nas ruas, brigando com as pessoas, metendo soco em quem ele acha que merece soco, assim. Todo mundo vê ele como uma piada. Ficam julgando ele, ficam esperando o rumor dele. Ele é bem, assim, o protagonista de Yu Yu Hakusho, né? Fizeram essa comparação e eu nunca me esqueci, basicamente. E ele sempre teve essa complexidade com a questão de força, né? Eu quero ter a força de poder enfrentar qualquer coisa sem nada me abalar. Eu não consigo. Por mais que eu tente me dar como resistente, a dor me machuca. Eu fico machucado com a dor e eu não aguento ela. Então, quando ele desenvolve a mutação de não sentir mais dor, é justamente uma dádiva contra maldição mesmo, que nem você falou. Ele tá feliz que, por um lado, ele não vai mais sofrer com a coisa que sempre o derrubou. Mas, ao mesmo tempo, ele não se sente melhor por não sentir mais dor. Ele se sente afastado do que era pra ele ser de verdade. É meio que uma desconexão com o que ele deveria ser. Então, com o passar do livro, o Noah é esse personagem que ele se resiste o máximo que pode pra não se entregar a justamente a ganância do sistema, a ganância do seu país, a ganância da agência que ele está sendo forçado a trabalhar. E a questão dele sem dolor vem muito mais junto disso. Porque como ele não sente dor, ele pode a qualquer momento morrer. Ele pode levar algum golpe que ele não vai sentir nada, mas ele vai acabar caindo morto no chão de algum momento ou outro. É um perigo enorme pra ele. Mas mesmo assim ele se arrisca, ele se mete nas piores coisas possíveis. Ele acaba sendo um personagem bem responsável em várias partes da narrativa, porque é essa forma que eu quis trabalhar a dor. Como ela te desumaniza e faz você até perder as coisas mais básicas de si mesmo, em pensamento, tudo. É bem isso que eu quis trabalhar, assim.
Muito bom. Lucas, tá contigo. Porque eu tô fazendo justamente uma coisa que o Hagag tá lendo a sinopse. E eu tô pegando coisas que não estão na sinopse, né? É que não tem só isso nas habilidades, né? O modo de o governo conseguir controlar eles na mutação é justamente itens. A gente citou do guarda-chuva, né? Tanto que é uma coisa que eu tenho uma dúvida particular em cima do Jude, e eu não sei se você vai saber responder ou se você vai poder responder ou não, né? Qual seria? As armas, pelo que eu vejo, elas tiram uma coisa da pessoa, né? O que prejudica a pessoa, vamos dizer assim, que todos os poderes prejudicam a pessoa em algo, né? E aí a arma aproveita desse defeito da pessoa para poder transformar em força, né? E aí o Jude, ele em cima, ele tem o lance do guarda-chuva, que o poder dele é ser tão leve quanto uma pena e tão pesado como um tanque. Isso inclusive é um ditado dele. E eu não esqueci, para vocês imaginarem isso, né? Só que assim, por exemplo, o do Noah, ele a partir de sentir, ele não sente dor. E aí o item dele é o tênis, né? Que aí ele se machuca, o tênis machuca ele, corta ele, e o sangue que sai dele se torna a potência de força que ele vai usar, né? E cada um tem isso do poder. A gente falou da Caterine com a parte de cérebro, né? De robô, né? E tem muito sentido isso. Mas aí eu queria saber assim, eu não vi o do Jude. Eu literalmente eu só vi o poder dele do guarda-chuva. Mas qual é o defeito em cima nisso? O defeito do Jude é justamente o que leva a ele ser prejudicado em 3 partes do livro. Que é a questão de ele é leve como uma pena, mas tão pesado quanto um tanque. Porém, o lance de como funciona a habilidade do Jude, mais ou menos, é que o corpo dele é um pouco mais flácido. Então, ele tem um aparelho que injeta um pouco mais de sangue nele para ele poder ficar mais forte. O corpo dele é muito facilmente intercambiável em peso, por isso que é pesado como tanque, leve como uma pena. Só que ele não pode ficar com esse peso de tanque por muito tempo. Ele tem que alternar entre leve como uma pena, que é o que permite ele voar com guarda-chuva, por isso que ele tem o guarda-chuva, enquanto o peso dele como tanque permite que o guarda-chuva vire mais do que um mero guarda-chuva, ele vira como se fosse até uma espada, assim. Vários momentos da narrativa ele perfura o personagem, ele faz coisas assim, mas é justamente isso. Ele não pode ficar muito tempo com esse peso de tanque. Ou seja, na maior parte do tempo, ele está leve como uma pena. Ou seja, ele é um cara de muita lábia, ele sempre quer, assim, estar acima do outro, ele é um cara muito egoísta, muito narcisista, sempre fica provocando o Noah durante a história toda, os dois ficam trocando farpas direto, assim. E... Só que o lance do Jude é justamente isso. Nada impede alguém de simplesmente golpeá-lo, estapeá-lo, e ele não... Ele vai sentir isso, porque ele vai estar leve como uma pena. Quando ele está leve, qualquer golpe nele vai ser muito... vai danificar muito ele. Mas já que ele usa tanta lábia, ele parece mais forte do que ele é de verdade. Então o lance do Jude é justamente isso, ele parecer que ele tem uma autoridade por ele ser o supervisor da agência das mutações, mas é mais por causa da lábia dele, pelo poder dele que é ultra temporário, porque se alguém olha através das palavras dele, vê que ele, ao mesmo tempo que ele é o cara mais forte da história, ele também é o cara mais fraco, o do mutante mais fraco. Oxi! Não aceito isso não, gente. Eu não tô, cara. Ele não é ganancioso, tá? Ele quer mostrar que ele está com a razão muitas vezes, né? E ele tá mostrando pra pessoa que ele tem. Ele é o dono da razão, só isso. O Jude é pra ser que nem aquele supervisor de trabalho que quer parecer que é tudo, mas não é nada. É uma crítica ao trabalho. Bem, Raga, tá contigo. Então bora ao último parágrafo aqui da página.
Vamos lá. Abordando a transição para um mundo cyberpunk, empresarial e opressor, Sangue, Metal e Ganância retrata a jornada de um jovem rapaz visando livrar seu país da ganância e da falta de individualidade, a começar pelo ambiente que é forçado a trabalhar. O que deveria ser um objetivo puro e heróico se torna uma estrada íngreme e escura, onde Noah deve não apenas salvar o seu lar, como também a si mesmo. O que me chama aqui a atenção, que tu já comentaste mais cedo, que este é um cenário cyberpunk, um mundo cyberpunk. E aqui tu destaca empresarial e opressor. Isso me remete a dois grandes clássicos, Blade Runner e Cyberpunk. O Cyberpunk 2022. Que é jogo de mesa. Recentemente a gente viu o anime que fizeram para Netflix. Aquilo ali é brutal. Brutal. Os desejos e os objetivos empresariais sempre estão acima da humanidade. Isso fica muito evidente em cada cena do anime. Isso se repete aqui também no teu livro? Com certeza, eu acho que uma das inspirações principais para esse livro foi o Cyberpunk Mercenários. Aquele anime é um negócio que eu comecei assim vendo, eu não botava muita fé na época, porque vem de um estúdio que eu já acompanhava os animes há um tempo, e os animes do estúdio na época estavam bem fracos, que é o estúdio Trigger. Então quando veio esse anime eu fiquei, vamos ver, né, se eles fizeram algo bom. Eu terminei o anime chorando, eu fiquei arrasado. É um negócio assim, excelente, realmente é brutal. E eu acho que às vezes isso é que faz uma história boa, que às vezes é o quanto os personagens sofrem, né? Eu tenho um leitor que ele já ficou falando pra mim que eu sou muito cruel com alguns personagens, que a Catherine no livro ela sofre muito, que ela não merecia sofrer. Eu tenho um amigo que ele é apaixonado pelo Noah, e ele ficou falando, eu sei onde tu mora, se você fizer alguma coisa com o Noah eu vou te dar um soco, sabe? E eu ficava lendo o livro, ele ficava lendo e eu tipo, pensando, meu Deus, eu tô ferrado. O Cyberpunk, eu acho que justamente a graça do gênero é como ele trabalha, né, essa distopia numa crua e nua realidade, né? É basicamente o que o nosso mundo está se tornando. É um mundo mais tecnológico, é um mundo mais empresarial, é um mundo que está tão avançado, com tanta inteligência artificial, com tanta coisa, mas é mais preservado para as pessoas ricas, né? O high-tech, enquanto as pessoas que não têm acesso a isso ficam de lado, né? O low-life. A gente vê isso acontecendo no Cyberpunk Mercenários, a gente vê parágrafos de Sangue, Metal e Ganância falando sobre a disparidade de classes e sobre como tem pessoas, assim... Um dos enredos principais do livro é como tem adolescentes que são de famílias ricas, mas eles querem mais dinheiro justamente porque o mundo é ganancioso e eles seguem essa vontade do mundo, né? Então, eu tento trabalhar no livro muito a questão do cyberpunk como ele é, mas eu também quero muito trabalhar com o nosso mundo de agora. Então, uma das coisas que eu mais me diverti escrevendo no livro foi destacar vários parágrafos com os prédios contemporâneos que a gente conhece hoje em dia, mas eles dividindo espaço com prédios mais metálicos, mais circulares, altos, que parece que nada tá batendo um com o outro. Você tá vendo o mundo mudando da sua frente e você não pode fazer nada diante disso. É essa sensação que eu quis trabalhar com o livro até a página final, que... Será que essa sensação vai embora na página final ou não? Bom, aí fica pro Lucas responder, né? Isso mesmo. Lucas, tá contigo. Inclusive, gente, eu citei 2 vezes o Jude. Dessa vez na terceira eu não vou citar, mas antes de mais nada, o Oscar ele tá devendo algo pra mim. Vai lembrar e vou cumprir isso. Ele tem um momento que o Noah chama o Jude, porque é Jude Calango, né? E aí ele chama ele de Calango. E eu falei, caraca, vai ficar calango. Vai ficar calango. E a gente justamente, nós somos, eu e os caras somos calangos, né? Porque os calangos também são daqui da parte Caiçara. E nisso, eu falei pra ele, cara, eu quero saber como que é ele desenhado. Aí ele falou, pô, vou fazer um pra você.
Eu só vou aceitar se você fazer um calango do lado, sem chapéu. Aí ele falou, eu vou fazer. Né, eu tô no aguardo até. Sábado eu vou encontrar com ele, sábado. Né, tá aí. Eu tenho a mesa digitalizadora aqui por um motivo, tá? E aí, agora, parte da minha pergunta que não tem nada a ver com isso, né? Já que agora você tem parte do Jude. Uma coisa que eu gostei muito do livro dele é que ele trabalha muito bem com os personagens ao redor. Ele não deixa os personagens dele de lado, não importa se são secundários, não importa se são principais. Tanto que quando a gente estava conversando num certo momento, eu falei para ele meus top 3 e ele ficou surpreso no meu terceiro top 3, que foi a Lana, que é a psicóloga. Eu adorei ela. O modo como ela vem dando a lição de moral no Noah, fazendo ele escutar bastante, eu adorei a mãe do Noah. Uma coisa que eu te pediria para você fazer em algum momento seria um livro de antes do Noah contando por que a mãe dele foi presa. Porque você tem passos do porquê que a mãe dele foi presa. Mas sabe como você quer coisa assim? Você quer ouvir a história completa? Eu senti isso, né? O cientista e o doutor são um casal que eu gostei pra caramba. E eu fiquei assim, caraca, velho, não pode acabar assim. Tanto que a gente tava conversando depois, né? Então eu adorei muito. Eu espero que não seja mariposa, senão vocês vão. Não, não é. Tem uma mariposa hoje e eu pensei que a gata tava brincando com ela. Não. Bem, então a minha pergunta é sobre esses outros personagens secundários, tanto a Lana, eu não gosto de chamar secundários porque eles não foram secundários no livro. Eles não foram. Eles foram muito. Cada personagem que apareceu foi bastante essencial. Mesmo com ou sem poderes. Né? Mas então eu posso garantir que eles vão aparecer bastante mais pra frente em outros livros. Ou até de repente vão ter livros deles. Uma coisa que eu quero trabalhar com o Sangue Metal e Ganância é fazer que o universo ele pareça muito mais assim. Apesar dele ser grande, né? Ele sempre vai se conectar a uma coisa aqui e ali. E isso é uma coisa não somente que eu quero fazer Sangue Metal e Ganância, mas também é uma coisa que eu gosto de obras no geral, né? Eu adoro quando eu tô vendo algum filme e alguma coisa muito pequena, muito besta, que você deixa passar assim, pensando que é do momento, acaba sendo relevante. Eu adoro quando isso acontece, eu adoro quando isso acontece com personagens, então todo personagem que eu crio, eu quero que eles tenham alguma relevância, eu quero que eles tenham pelo menos mais de uma cena, eu quero que eles marquem presença. Não importa se for um personagem que apareça só numa cena de interrogatório, coisa assim, eu quero que eles tenham personalidade suficiente para serem realçados. E eu acho muito legal isso, você falando que quer ver livros dos outros personagens, porque o meu amigo, que eu até te comentei assim no privado, que é apaixonado no cientista, ele falou, ele quer muito ver um livro do Doutor e do Cientista antes desse livro ter acontecido. Ele quer ver muito, ele quer ver livro de como o mundo ficou assim, cyberpunk, ele quer ver muita coisa e eu acho que esse é o maior prazer, que realmente até os personagens que não são esses 4 principais e o Jude, que não está aqui na capa, eu fico feliz, sabe? Que realmente gostaram de todos eles assim, querem ver mais deles. Para mim, a coisa que eu mais me divirto é escrever personagens, é escrever diálogos, é escrever eles discutindo, é escrever conversa, nem que seja uma conversa besta do momento, é o que dá vida a eles, é o que faz eles humanos. E eu sei que, desde que eu tava escrevendo o livro, eu pensei, meu, os personagens são a coisa mais forte daqui. Eles são a coisa que mais vai conquistar a galera e realmente eu tava certo nisso e eu fico muito feliz mesmo. Inclusive pela Lana, que é uma personagem que eu sempre achei legal, como ela é bem pé no chão, é uma pessoa muito empática no mundo que não tá tão empático assim. E você fala que ela foi uma das suas favoritas, eu fiquei impressionado, mas eu fiquei muito feliz também. Muito mesmo.
Que bom. Raga, tu quiser ir pro segundo livro, a gente pode ir pro segundo livro. Então vamos para o segundo. Vou trocar aqui a página. Tá aqui, Autômata Indomável. Trocando aqui a página. Vamos lá. Autômata Indomável. Primeiro, são só 2 parágrafos, então vamos logo para o primeiro. Em uma corrida global pelo avanço tecnológico, a República de Méria se ergue como a nação mais promissora do mundo, assim atraindo Kaela. Kaela ou Kaela? Kaela. Kaela. Atraindo Kaela, uma imigrante fugitiva de um país devastado pela guerra, tentando sobreviver como taxista enquanto esconde sua identidade e cuida da mãe à beira da morte. Kaela aceita um emprego aparentemente simples, testar uma realidade virtual criada por uma nova inteligência artificial. O que começa como uma oportunidade se transforma em um pesadelo à medida que a tecnologia de Méria revela sua face autoritária e violenta, usando cada sistema ao redor para vigiar, caçar e destruir a vida de Kaela. Ou seja, ela entrou numa prisão virtual. E ela provavelmente deve ser monitorada 24 horas em função disso. Aí eu te pergunto, o que esse sistema criado pela República de Méria utiliza para monitorá-la? No contexto deste livro, a Kaela está trabalhando com essa inteligência artificial, né, que é dita no livro como uma possível inteligência artificial promissora que pode evoluir o mundo empresarial do país, né? Então, para não dizer muitos spoilers, porque esse livro eu falei pouquíssima coisa para realmente surpreender o pessoal quando for ler. Tipo, é coisa assim, no primeiro capítulo já tem uma coisa muito surpreendente acontecendo, que eu acho que o Lucas vai ficar muito surpreso, inclusive, já que ele leu o primeiro livro. O que eu posso dizer dessa IA é que ela funciona a partir de uma mistura do banco de dados que ela tem com as memórias da Kaela, quando ela ingressa nessa realidade virtual para poder testá-la, né? Então, vamos dizer que o terror meio que começa a partir daí. Sabe, ela é uma imigrante que está escondendo a identidade dela, então tem essa IA que consegue acesso às memórias dela. Então, o terror meio que vem dessa questão de será que eu vou ser descoberta? Será que eu não vou ser descoberta? E o que uma inteligência artificial pode fazer com isso, né? Então, para dizer pouquíssima coisa, o livro trata bem dessa temática. Interessante. Olha, tá aí uma coisa que o pessoal que está manipulando IA não se toca. Quando você dá acesso a uma determinada IA, ao seu conjunto de informações, seja um HD do seu computador ou uma nuvem, ele vai ter acesso a tudo que está lá, inclusive aquilo que você esqueceu em alguma pasta lá. Então, aquilo que você esqueceu pode acabar eventualmente se tornando a sua fraqueza que uma IA pode usar. Gostei da premissa. Lucas, tá contigo. Inclusive, ela é uma coisa que ela tá tão real quanto agora, porque já me aconteceu muitas situações, muitas mesmo, de repente eu estar falando com alguma pessoa e do nada, quando eu vou abrir o celular, quando eu vou abrir o computador, quando eu vou abrir o tablet, recentemente, aparece exatamente isso que eu estava falando com a pessoa. Tem até um caso de uma vez que eu não estava com o celular, eu tinha deixado o celular em tal lugar, então ele não estava nem perto de mim em nenhum momento, né? Se eu não me engano, eu acho que a outra pessoa também não estava com o aparelho, a gente tinha deixado o aparelho junto, e a gente estava falando sobre um assunto, a gente teve até uma dúvida em cima, e de repente quando mais tarde a gente foi pegar o aparelho, a primeira coisa que apareceu de notícia foi justamente a resposta do que a gente estava com dúvida, né? É como se... E não tinha IA na época, gente. Não tinha essa explosão de IA que está tendo. Né? E foi faz um bom tempo. Isso daí foi... Para vocês imaginarem, isso foi antes da pandemia. Esse caso que eu estou contando. E aí, nisso, a gente ficou até meio assim, falando assim, pô, peraí. Eu mexo com o sobrenatural, né? Ele falou, Lucas, será que foi alguma das suas identidades? Eu falei, não.
não porque é algo muito tecnológico que a gente estava falando e de repente do nada apareceu. E tinha a ver com isso de vigiarem a gente, né? E aí eu fiquei com muito isso na cabeça. E essa foi a primeira, mas ela não foi a última de casos assim. Então, muitas vezes eu me sinto. Eu não sei se algumas pessoas daqui do chat, algumas pessoas do que foi ver esse vídeo, às vezes eu me sinto vigiado em algumas coisas. Não só pela parte sobrenatural, mas pela parte tecnológica principalmente. Né? É esse tipo de medo que eu tô trabalhando nesse livro. Eu sempre ressalto quando eu explico dele que é, né, o mundo cyberpunk, né? Porque um mundo tão tecnológico quanto esse, e você tá sendo monitorada por uma inteligência artificial, meu, você não tem onde se esconder. Uhum. Não tem mesmo. Ó, quer que eu diga pra vocês uma coleira que cada um de nós carrega? Que uma inteligência artificial consegue monitorar em qualquer parte do mundo? Exatamente. Eu já tive. Eu tenho direto assim, eu tô conversando com alguém normal. E aí quando eu abro o celular, não somente tem isso que o Lucas falou, né? Das vezes eu pegar e o resultado do que eu queria já tá na frente. Mas também já teve vezes que eu abri e o celular tava aberto naquela IA do Google que você conversa com ela, como se eu tivesse mandado um áudio pra ela. Uhum. De um assunto que, tipo, eu nem tinha apertado o botão. Mas tá registrado como se eu tivesse ligado o fala pro texto. E aí eu fiz uma pergunta, coisa assim. Eu até vejo, eu mostro pro pessoal, tipo, olha só o que apareceu, eu nem fiz isso, sabe? É bizarro, meu. Isso pode estar sendo escutado a qualquer momento. Agora mesmo, uma IA pode estar escutando a gente. E, meu, é tanta coisa que dá pra falar desse tópico que é bizarro. Bizarro mesmo. mesmo. Mas é justamente era essa minha pergunta. Se você pegou justamente disso do que está acontecendo, ou se de repente era alguma coisa nova que tinha. É uma mistura, porque sim, em quesito de tecnologia, eu pego dessas coisas que estão acontecendo, eu pego muito das problemáticas que a inteligência artificial tem, né? Essa questão dela conter banco de dados, que ela rouba informação, que ela rouba arte, ela rouba um monte de coisa sem o consentimento, a permissão de ninguém. Eu trabalho isso um pouco no livro. Eu trabalho com funcionamento de inteligência artificial, que por mais que ela tente simular a vida real, sempre vai ter uma falha, sempre vai ter uma coisa que ela não vai conseguir simular, e o que ela consegue é a partir do que ela está roubando assim, da protagonista, para dizer o mínimo, assim, né? E junto dessa questão de tecnologia, eu trabalho muito uma questão mais política nesse livro. A maior diferença desses dois livros, além de que Sangue, Metal e Ganância é umas 130 páginas, Autômata são em torno de umas 120, assim. Ele é um livro bem curto mesmo, mas eu acho que ele ser curto não impede ele de ter a mesma profundidade, se não até maior do que Sangue, Metal e Ganância. Porque eu trabalho com essa questão, né, de imigração, né, de uma moça que teve que fugir do país dela em guerra para ir para outro país onde a pessoa que está segura e não está, né? Isso é exatamente o que anda acontecendo do mundo atual, né? Eu quis trabalhar com essa temática e a diferença entre o humano e a tecnologia nesse mundo, o quão a vida humana está perdendo cada vez mais o valor, com o qual o mundo está ficando artificial, e também, principalmente, da diferença entre você viver e sobreviver no mundo de hoje em dia. Até uma coisa que é engraçada do que aconteceu recentemente com a gente mesmo. Né? A gente estava em um evento que o que mais tinha de. Tudo bem que a gente estava perto do Porto de Santos, né? Por um lado tinha a explicação, mas o que tinha de imigrante aparecendo por ali e se fixando ali. A minha irmã, ela tá em Londrina, né? E ela estava me contando que em Londrina o que tem de imigrante que está se mudando para lá, o que tem de indígenas se mudando para lá para poder ter uma vida, uma independência, tentando ter uma independência ali, está sendo absurdo, entendeu? Está sendo muito absurdo de chegar de tipo, tá todo mundo fugindo para cá ou é impressão minha?
As pessoas estão lidando com muita coisa, tentando que ir para outros lugares. É o que tá acontecendo muito. O mundo tá um caos, assim. Tem muita coisa acontecendo, tem muito preconceito contra imigrante, tem muita xenofobia acontecendo. E eu achei que era importante retratar isso nesse livro. Enquanto o Sangue, Metal e Ganância é a distopia, assim, que apesar da crítica social, apesar da crítica ao trabalho, ele ainda é um livro que entretém, é um livro que diverte, é um livro que causa risadas e tudo, bem cômico e sério na medida certa. Esse livro realmente é um terror e suspense. Ele é bem mais pesado, ele é bem mais, assim, explorando o lado mais sombrio desse mesmo mundo. Pode até parecer estranho ver o quão, assim, diferentes são as duas obras. Assim, só pela capa você vê que são, assim, coisas completamente diferentes em estilo, em tom. É, Mas quando você lê os dois livros, você nota que é muito convincente eles se passarem no mesmo universo, né, no mesmo mundo. É só questão de perspectiva diferente. Raga, tá contigo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta, mas eu quero destacar aqui do chat a presença da Tatiana Barbirato, do Knave Maimai e do Teus de Castro, sendo que o Teus de Castro disse que é fã, imagino eu que ele está se referindo a você, Oscar, e o Knave disse, confirmando aquilo que você comentou ainda agora, que bem que ficou bem realista mesmo o livro. Chega a ser sinistro quão próximo da nossa realidade esse livro tá ficando. Tá aí o Knave confirmando o que já foi dito. Lucas, da minha parte, dou por encerrada. Se tu quiser prosseguir. Bem, ó, só uma coisa que eu percebo, até mesmo quando a gente falou dos itens, ele fez, o Stanley fez itens cotidianos que muitas vezes as pessoas elas acabam sempre estando juntas. A gente falou do guarda-chuva, mas eu vejo pessoas que, por exemplo, ela nunca sai sem um guarda-chuva. Aquele tênis que é sempre aquele tênis. O chapéu que a pessoa nunca tira, né? Então eu percebo muito isso que você fez, essa semelhança. Essa, não é, tem um nome, não é neurosemelhança, mas tem um nome, Verossimilhança? neurosemelhança. Entendeu? Não sei se é justamente isso que você quis colocar, porque eu não pensei ele num mundo cyberpunk, eu pensei ele num mundo pré-cyberpunk, porque na verdade é o que a gente está se tornando. Uhum. A intenção com os livros é realmente essa. Essa saga vão ser composta por 4 livros, que Sangue, Metal e Ganância, o primeiro, Autômata Indomável, o segundo, o terceiro eu comecei a escrever recentemente, e o último eu planejo que ele seja um livro que ele junte todas as histórias em uma só, como se fosse a consequência de todas, que é o livro final. E o que eu quero com cada livro é justamente explorar as diferentes fases do cyberpunk. Eu quero explorar assim, o Sangue, Metal e Ganância tem um tipo de cyberpunk que é o mundo empresarial e trabalhador. Esse aqui é o cyberpunk no terror da tecnologia e nas inteligências artificiais ficando cada vez mais inteligentes. E os próximos eu quero trabalhar com mais questão do cyberpunk, seja a sociedade e tudo. Porque o último livro eu quero que realmente seja o cyberpunk que nem a gente conhece. Eu quero que cada livro seja um passo, seja uma evolução, até chegar aquele cyberpunk que a gente é apaixonado vendo no Blade Runner, vendo no próprio cyberpunk de jogo de mesa, vendo em várias outras obras assim. É meio que tudo uma evolução pra chegar lá. Só vou deixar você triste numa coisa, não vai ser só esses livros não, tá? Oi? Não vai ser só esses livros não, porque pelo que a gente tá aqui, vai ter os livros antes disso. Aí quem sabe? Eu tenho umas ideias para uns livros que se passam antes, viu? Eu tenho umas ideias. Tem algumas coisas que eu exploro dos personagens no Sangue, Metal e Ganância que eu penso, tipo, cara, algum dia posso explorar isso aí, né? Tipo, pô, tem uma parte que um personagem tá falando de uma missão que ele fez, que não foi uma missão legal, foi uma missão feia, que eu penso, eu posso explorar isso, né? Fica em aberto, né? Fica em aberto, mas a saga principal em si, né, são esses 4 livros. O que sair depois disso seriam, né, materiais complementares. Aí vamos ter que ficar vendo. Falar que nem, por exemplo, quando apareceu a Ashe, eu fiquei muito curioso. O que aconteceu? Uhum. Eu vou te falar que eu fiquei assim, a Ashe vai aparecer agora.
fiquei muito, em vários momentos eu falava, a Ashe vai aparecer agora. E aí eu fiquei assim, caraca, ela ainda vai aparecer em algum livro. Vamos ver, né? Vamos ver. vamos ver. Esses spoilers eu não trabalho, mas. Né? Que de repente for fazer fanmage aí, né? Já fica aí. Eu adoraria. Se algum dia eu ver alguém que tá fazendo material tipo fanfic do universo Sangue Metal e Ganância, eu vou ficar muito feliz, meu. Pode apostar. E um RPG? Cara, eu já pensei em RPG se passando nesse mundo, seria muito bom. Porque é que nem eu falei com um outro rapaz que ele é de RPG, ele ficou interessado, ele falou que quer fazer RPG se passando nesse mundo. Eu gosto desse mundo porque ele é muito aberto. Apesar de ter vários detalhes nos 2 livros sobre o mundo, ele ainda deixa muito espaço para o leitor poder imaginar como as coisas são, né? Eu acho que nas mãos de alguém que quer se aventurar mais no mundo, pode surgir um RPG muito, muito bom. Então fica a dica aí. Fica a ideia, até porque a gente é envolvido com RPG, né? Então dá muito bem pano pra manga. Inclusive, você tava falando, depois eu vou te mandar. Me lembra, eu tenho uma lista de gêneros punks. Ela não está. Eu tenho que reatualizar ela. Mas ela ajuda bastante muita gente. Porque ela pega vários gêneros punk e aí justamente ela fala o principal significado e tem uma lista do que você precisa ter para ele ser chamado de um mundo punk. Oh, legal, legal. Eu gosto muito também do Solar Punk. Eu fiz um trabalho agora no fim de semana que envolveu o Solar Punk com o pessoal da minha produtora cinematográfica. Gosto muito do Sea Punk também. Um amigo meu que me introduziu, eu sou apaixonado por Sea Punk. O Sea Punk é muito bom. Vai ter o evento do Sea Punk Santos em breve também. Estou muito ansioso. Bem, né? Então, Raga, a gente pode ir pro momento da rádio. Ok. O momento da rádio é a brincadeira que a gente faz de misturar música com o tema da noite. E o tema da noite é duplo. É o livro Sangue, Metal e Ganância e o outro Autômata Indomável. Seja assim, Lucas e Oscar vão indicar canções que possam representar um desses livros ou ambos. E aqui vai a indicação primeiro do Lucas. Bem, pra quem não sabe, né? O Sangue Metal, o mundo do Sangue Metal e Ganância, ele tem uma playlist difícil pra cacete pra achar, infelizmente, né? Porque eu tava tentando de todos os nomes possíveis, eu tava tentando de todos os meios possíveis, eu não tava achando. E aí eu falei pra ele, cara, eu não estou achando, cara. E aí, ele, exatamente como ele deixou escrito, foi como ele mandou pra mim. E, tipo, eu olhei, oi? Oi? Né? Oi, você ajuda toda hora e agora você quer, né? Quer zoar com a nossa cara? Então, mas aí eu ouvi as músicas e tem uma delas que eu vou colocar aqui a banda aqui que eu não conhecia a banda, né? E quando eu ouvi a música, eu falei, caraca, ela é muito o que o Noah está fazendo. Né? O propósito que o Noah está fazendo no livro, ela é totalmente a música. Eu falei assim, ela é uma música pro Noah. Só que ela na verdade não é uma música pro Noah. Ela é uma música do que nós temos que fazer para o nosso mundo, né? Então o nome da música se chama Kick Me, né? Que é Me Chute. E é do Sleeping What Chickens, né? E aí nisso é justamente a letra da música é você lutando contra a sociedade, você lutando contra o governo, né? Então eu acho que isso até justamente também dá para outro livro, se eu perceber assim, né? Então essa vai ser a minha indicação de música. Muito bom. E agora vamos para a indicação de canção do Oscar. A minha indicação de música é da mesma banda que o Lucas acabou de falar, o Sleeping with Sirens, que vai ser a música Do It Now, Remember It Later, que é a música que me inspirou a escrever o livro inteiro. Foi a primeira música que eu escutei assim,
Eu acho que a primeira da playlist que ele falou, se eu não me engano, que é quase a mesma temática do Kick Me, né? Enquanto o Kick Me é realmente eu vou lutar contra a sociedade, não importa o que for, eu vou continuar, vou seguir em frente, é bem um punkzaço, assim, bem forte. O Do It Now, Remember It Later é como se fosse um grito de juventude, de a gente não vai deixar eles assim, nos impedirem de fazer o que nós queremos, né? Eles querem nos oprimir, eles querem nos rebaixar, mas nós vamos gritar e fazer o que nós quisermos e porque nós somos livres, né? E não vamos mais assim abaixar nossa cabeça, porque tal qual o livro diz, se nos curvarmos, nós perdemos vista de tudo que é nosso. Enquanto do Autômata, eu vou recomendar um clássico muito bom, que é a música Virtual Insanity, que é uma música dos anos 80. Ela é bem um popzinho assim, mas a letra é extremamente moderna, que ela falava sobre como o mundo tá ficando maluco, como a tecnologia tá sendo de controle. Detalhe, música dos anos 80, e ela se aplica mais ainda no nosso dia a dia. Foi uma forte inspiração para Autômata Indomável, inclusive foi uma inspiração tão forte que. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá quase lá. É o nome de um dos capítulos do livro, Olha aí. que é Insanidade Virtual. Então, fica a recomendação dessas duas: Do It Now, Remember It Later e Virtual Insanity. Muito bom. Então, estão aí as indicações de canções do Oscar. Vai lá, Lucas. Só uma pequena coisinha. Não, é que assim, teve uma música que eu quase ia indicá-la. Eu quase ia indicá-la porque ela diz no livro, ao final do livro praticamente, e aí eu falei assim, não, pô, ele vai indicar essa música. Porque, pra mim, a playlist apareceu ela em primeiro, não apareceu essa em segundo, né? A que apareceu em primeiro pra mim foi o Devastation e Reform. Devastação e Reform, né? E aí, eu ouvi essa música hoje umas 8 vezes, Muito boa. entendeu? Foi de tipo, eu pegar, eu abrir a playlist, a playlist terminou em outra música, mas do nada, quando eu abri a playlist, a primeira música que tocava era Devastation e Reform. Eu decorei a letra da música em inglês, que você colocou traduzida aqui, de tanto que eu tava ouvindo. Eu fui dentro do ônibus, pra onde eu tirava o fone e eu colocava de volta, era de novo a música sendo tocada. E eu coloco o modo aleatório, aquele diverso. Que tem dois tipos, né? O aleatório e o aleatório diverso. Que é aquele de me surpreenda, né? Eu deixo no me surpreenda. E aí eu falei, caraca, velho. E eu falei, não, essa aqui eu acho que o Oscar vai indicar, né? Como você não indicou, eu falei, então, filho. É que essa aí, ela também foi muito forte pro livro, tanto que realmente é a música que aparece, entre aspas, aparece no final do livro, né? Não vou elaborar muito pra não dar spoiler, mas eu ia indicar ela, na verdade. Mas a Do It Now foi a primeira música que me inspirou a escrever o livro. Então, entre a que mais define o livro e a que me fez começar essa jornada inteira, eu acho que era mais justo falar dessa que iniciou tudo. Apesar de que Devastation Report é muito boa também. É aquela música que nem você, não saia do meu repeat. Eu decorei a letra inteira dela e eu fico realmente imaginando Noah cantando a música. Sim, eu imaginei justamente isso também. Bem, agora a gente vai falar o que rolou conosco na semana, o que vai rolar nas próximas, né? Essa semana eu tive um evento do nada, que foi avisado em cima da hora pra mim, mas aí eu sempre participo dos eventos do Felipe, da Baixada Santista, e aí vem aparecer o Gambazar. E aí eu fui sábado e domingo pra lá, né? Participar. Foi divertido, foi legal, eu consegui até conhecer algumas pessoas novas e joguei bastante Lego Slay, eu adorei ter jogado Lego Slay, né, com o pessoal. E agora, posso já falar já, inclusive, Oscar? Pode falar, pode falar. A gente vai estar no sábado no evento daqui em São Vicente, do São Vicente Cidade Geek, né?
Inclusive, já uma novidade de antemão que ainda não foi anunciado formalmente para público. A gente anunciou em algumas pessoas, mas ainda não foi anunciado para público. A minha sala ela vai estar dupla. Eu vou ter uma sala de jogos, né, do jogos de tabuleiro tradicional que eu já faço. E eu vou estar junto com a Renata da Shibuya. E a gente vai estar fazendo uma sala de cross-help junto com a sala de jogos de tabuleiro. E aí, o que que é o cross-help, gente? Teu cosplay deu algum problema, você vai justamente achar qualquer coisa que possa lhe ajudar ali naquela sala. Linha, costura, arrumar o cabelo, cola quente, qualquer coisa. E se vocês se machucarem, eu vou pegar as duas. É, as três. Minhas gatas brigando. É, então, a gente vai estar fazendo essa sala dupla, né, de cross-help. Aí a Renata vai estar jogando as coisas da Shibuya, né? E no dia 8 eu vou estar em Peruíbe, no Peruíbe Fest, lá com o Felipe também, né, com minha parte de jogos. Por enquanto. Ah, e dia 21 vai ter evento na Shibuya, de carnaval. Né? É isso. E contigo, Oscar, o que que rolou contigo na outra semana? E o que na próxima a gente já falou um, né? Mas e o que vai rolar na próxima? Cara, essa semana pra mim foi tipo. Eu tô correndo com um monte de coisa. Tô correndo com a divulgação do livro, já que ele vai sair agora, dia 5 de fevereiro, né? O Autômata, o físico e o book liberam dia 5 já. A pré-venda na Amazon, se você fizer pré-venda, você já pode acessar o livro meia-noite do dia 5, quando estiver disponível. Fora isso, foi num trampo agora fim de semana, né? Que eu até falei um pouco que o pessoal da minha produtora cinematográfica estão gravando meio que um curta sobre Cyberpunk e Solarpunk. Então já tá batendo muito assim nas coincidências do Cyberpunk. E agora esse fim de semana vai ter o São Vicente Cidade Geek. Eu vou estar lá com o Sangue, Metal e Ganância. Vou estar com novos marca-páginas que eu imprimi. Esse aqui de Autômata Indomável, que o verso eu acho extremamente bonito, meu, é maravilhoso aqui, bem terror. E o novo marca-página do livro, que tem um visual alternativo dos personagens. Eles contam as roupas assim e tudo. Quem tiver no evento vai poder conversar, vai poder adquirir uma cópia autografada do Sangue, Metal e Ganância. O Autômata Indomável vai estar lá, essa versão em prévia para quem quiser ler um pouco, vai poder folhear as primeiras páginas. O lote do livro não chegou ainda. Eu estou contando que chega até sexta-feira, então eu não consigo dizer se vai já estar à venda no evento. Realmente eu vou saber assim bem na hora mesmo, mas a ideia é que esteja já à venda no evento. Eu vou comunicando tranquilo sobre a disponibilidade, caso dê certo, caso não dê certo. E por enquanto é isso. Eu estou procurando outros eventos para participarem. O Peruíbe Fest eu não vou conseguir participar porque no dia 8 eu já vou estar ocupado, mas o que tiver mais de evento, vamos que vamos, porque eu quero que as pessoas conheçam o universo Sangue, Metal e Ganância. Show. Inclusive, lembra do jogo que eu te falei que eu tava esperando? Uhum. Ele chegou hoje, que foi esse pequenininho aqui, ó, que é chamado Fantasmagoria, né? E você literalmente você usa um tabuleiro Oyuja no jogo. Eu devo mexer com isso? Não, mas Mas é um jogo, não posso fazer nada. sempre tem exceções. Então, assim, é aquela coisa assim, gente, eu vou jogar. Se acontecer alguma coisa ao redor, eu não tenho culpa. Eu só espelho. Isso é importante. Não posso fazer nada. Acontece, consequências são consequências. Né? Mas o jogo tá aqui, eu agradeço muito ao Lucas isso. Era pra ter. A gente tava torcendo que chegasse antes, mas chegou hoje, então já é um ponto positivo que eu vou poder usar no São Vicente Cidade Geek. Né? E outros eventos que eu for, ele vai estar comigo. Então eu tô muito feliz com isso.
Bem, Raga, a gente pode ir pra parte da despedida. Beleza. Oscar, a gente tem uma despedida atípica aqui. Então, desde já lhe deixo o convite a participar dela. Então, participar é uma escolha. Dito isso, agradeço a você por estar aqui conosco. Espero lhe ver outras vezes divulgando aqui o seu trabalho. Agradeço a todo mundo que nos prestigiou assistindo aqui pelo chat. Foi maravilhoso. Então, agora sim, a despedida propriamente dita. Eu convido o Lucas e o Oscar para junto comigo dizer tchau, Lilica. Tchau, Tchau. Lilica. Tchau, Ah, Lilica.